E eu queria agora passar para o último trabalho nosso, que é, não é, o doutorando Marcelo Urani, que vai tratar sobre, que está tratando, né, sobre a deficiência do duplo grau de jurisdição no Brasil, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos. Como os outros, são trabalhos de direito penal. E nós chamamos já um parceiro nosso, que é a Fundação de Defesa de Direitos Humanos, Margarida Maria Alves, que é o doutor Alexandre Guedes, já está aqui. Doutor Alexandre, muito obrigado, viu, pelo interesse e pela disponibilidade. A gente passa a palavra para Marcelo e, na sequência, para o doutor Alexandre. Com você, Marcelo. Professor Fernando, boa tarde. Rose, não sei se caiu, se conseguiu retornar, boa tarde. Vitor, boa tarde. Ao convidar ao doutor Alexandre Guedes, obrigado pela atenção, pela deferência de ter lido o trabalho. Bom, pelo desperdício do tempo, agradeço. Bom, o título do meu trabalho, do meu projeto é A Deficiência do Duplo Grau de Jurisdição no Brasil, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos. Seria breve, seria objetivo, pelo seguinte, para que torne mais clara a exposição, e pelo recorte do tempo mesmo. Nós temos um passado autoritário. O passado brasileiro, ele é autoritário e fica muito mais marcado, muito mais claro para o recorte do trabalho do processo penal, porque o Código de Processo Penal brasileiro data de 1941, que ronda aquele período do Estado Novo. Então, nós temos um passado autoritário, nós temos um Código de Processo Penal que ele é de um período autoritário do Estado Novo. E mais grave ainda, ele tem um DNA fascista, porque ele é reflexo do Código de Processo Penal do período fascista na Itália, do Código Rocco. Então, ele é um código, seja do seu período de nascimento, seja do seu DNA, absolutamente autoritário, certo? Então, a gente precisa fazer uma compatibilização com o devido processo legal, com as garantias fundamentais e de uma forma mais genérica, com os direitos humanos e direitos fundamentais, seja pelo aspecto da Constituição Federal, de 1988, que é um marco, que é uma busca com rompimento com o passado autoritário, seja com adesão ao sistema protetivo interamericano, seja com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o recorte do meu trabalho, mas poderia ser também um Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o que não é o recorte do meu trabalho. Dentro dessa perspectiva, o que é que eu busco questionar? É a deficiência do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição no processo penal, que é uma garantia processual penal, isso até os autores de processo civil, como Nelson Nery, por exemplo, explicam isso e confessam, entre aspas, isso, fazem essa anotação, é uma garantia do processo penal. Pois bem, que é uma garantia que está num tratado internacional expressamente. No direito brasileiro, ele estaria de forma implícita pela estrutura do Poder Judiciário, seja pela existência de recurso, seja por uma leitura do devido processo legal. Mas, explicitamente, ele está na Convenção Americana, está no Pacto Internacional. E qual é o problema do meu trabalho? O que é que eu apresento, o que é que eu vou discutir? O que é que eu quero busco, que eu pergunto? É se existe afetividade do duplo grau de jurisdição no processo penal brasileiro em razão de processos de competência originária, porque se um prefeito foi condenado originariamente num tribunal de justiça, eventual recurso ao STJ ou STF impossibilita reexame probatório. E um outro aspecto, inclusive tomando por base precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A pessoa que é absolvida na primeira instância, uma pessoa sem prerrogativa de foro, só que vem a ser absolvida numa primeira instância, a acusação recorre e essa pessoa é condenada na instância superior, seja num TRF, seja num TJ. Essa pessoa vai recorrer para reexame probatório para onde? Por STJ? Por STF? Não há possibilidade de reexame, pelo menos no aspecto probatório, só no aspecto jurídico. Então, existe, pelo menos eu tenho como hipótese, a deficiência do duplo grau de jurisdição no Brasil, tomando como paradigma a Convenção Americana de Direitos Humanos e tomando como paradigma os seus precedentes, mais especificamente nos processos de competência originária e naqueles processos em que a condenação surge
em segunda instância. Repito, naquele caso, de uma pessoa que é absolvida numa primeira instância, mas é condenada na superior instância por força de um recurso da acusação. Então, eu questiono se existe efetividade ou não do duplo grau de jurisdição no processo penal brasileiro em face dessas circunstâncias. E aí eu faço uma leitura, pretendo uma compatibilização do processo penal brasileiro à luz dos direitos e garantias dos direitos humanos, devido ao processo legal, à Convenção Americana, sob pena de sermos responsabilizados no plano internacional, como já fomos em outras matérias. Em sendo assim, eu me coloco à disposição para responder. Se não foi claro em algum ponto, retorno e peço perdão. E sendo assim, devolvo a palavra ao professor Alexandre Guedes, ao professor Fernando, a Rose, a quem de direito, por favor. Doutor Alexandre, boa tarde, satisfação. Obrigado, Marcelo, pelas ponderações. E é com o senhor, doutor Alexandre. Fique à vontade. Estão me escutando bem? Estamos sim. Estão bem? Não, inicialmente, eu queria agradecer ao professor Fernando Maia pela gentil deferência, né, em ter nos convidado novamente, né, o ano passado nós estivemos aqui, nos convidaram a participar, né, desse evento acadêmico. E segundo, parabenizar, né, o doutorando, né, Marcelo Urani, pela forma bem sintética como ele expôs o tema do seu trabalho científico, né? Bem, mas e também parabenizar, né, o orientador, o professor Dr. Ernesto Pimentel Filho, né, que orientou com a devida competência, né, o trabalho do Marcelo, certo? Agora, feitas essas considerações, eu gostaria de perguntar ao Marcelo, ou de ponderar com ele, no entanto, sobre o problema que nós temos no nosso país, certo? O Brasil é conhecido como um país cuja produção legiferante é incomensurável, não é isso? Então, são várias casas legislativas no âmbito municipal, estadual e federal, e sem falar da legislação marginária, né? E também, né, das jurisprudências, né, que emanam dos tribunais, né? E tem ainda a legislação internacional, né, que tem os pactos, as convenções, os tratados internacionais, e que o Brasil é signatário e que tem força de lei no direito interno, né, normalmente regulamentado pelo artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, não é isso? Então, a minha ponderação é a seguinte, Marcelo, você falou aí da questão do sistema, né? Você falou da questão da implicitude. Ele não é explícito, ele é implícito. Mas no Brasil nós temos a aplicabilidade, no caso, do duplo grau de jurisdição. Mas no Brasil nós sabemos que as leis, né, toda essa produção que eu prefalei, ela é explícita, ela está ali, né, grafada, ela está ali normatizada, ela está ali regulamentada e não é aplicada, porque o grande problema do nosso país, apesar dessa produção toda, é justamente a efetividade da lei, a aplicabilidade da lei, né, das normas. E aí, ela estando explícita, imagine-se uma norma com aplicação no direito interno que não está explícita no ordenamento brasileiro, mas implicitamente, né, tomando como um paradigma, né, hermenêutico a carta, né, a carta interamericana, né? Então se torna um fator
né, de profunda preocupação. Se as leis, né, os tratados, as convenções que deveriam ser aplicadas automaticamente por força de um dispositivo constitucional, né, no caso do artigo 5º, parágrafo 1º do artigo 5º. Imagine-se uma aplicabilidade que está implícita, né, em um processo, né, de relacionamento jurídico. Como é que ficamos aí nessa aparente contradição, não é? Do que está implícito e do que está explícito. Porque eu me lembro, né, quando eu era estudante na Faculdade de Direito, aqui da UFPB, eu tive a possibilidade de dialogar, né, numa palestra com uma juíza federal, professora doutora Salete Macalós. E ela falou uma frase que me marcou profundamente, quando ela falou que o exercício da crítica não é você falar o que está explícito, é você fazer saltar o que está implícito naquilo que é colocado. Então, acho que isso se adequa, sabe, ao que a gente está dialogando aqui, está comentando. Não é? Então, Marcelo, eu gostaria que você, de acordo com seus estudos, você discorresse sobre esse meu comentário. Né? Se ele é cabível, claro. Viu? Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. E queria passar a palavra para Marcelo. Professor Alexandre, muito obrigado pelas suas colocações, pela colocação do senhor, pela sensibilidade que o senhor teve de perceber esse ponto. Realmente é algo muito preocupante, porque o senhor colocou algo que é uma realidade. Se eu compreendi a explicação do senhor, não por deficiência do senhor, mas por falta de compreensão minha mesmo, aí a responsabilidade seria minha mesma. Mas compreendendo, ao meu ver, o senhor coloca uma preocupação que é o seguinte: se o que é explícito não está sendo respeitado, quiçá o que é implícito. E eu trago algo que no direito brasileiro não é explícito, é implícito. Então, o que é explícito não é respeitado, o que dizer, então, de se defender algo que é implícito? E aí, no direito brasileiro, realmente, ele não é explícito. Se faz uma construção para dizer que nós temos o duplo grau. Ele é explícito no plano internacional, na Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí é uma preocupação, porque o senhor falou, anotei aqui, não é aplicado, a questão da afetividade. O senhor falou do paradigma hermenêutico, eu acho que o senhor foi muito feliz quando o senhor falou dessa questão do paradigma hermenêutico. E aí eu respondo ao senhor o seguinte: nós não temos, é necessário uma maturidade. Nós não temos maturidade. E aí o seguinte: antes mesmo de a gente ter uma maturidade internacional, antes mesmo de a gente ter um conhecimento de tratados internacionais, convenções, como o senhor abordou, eu acho que é necessário a gente ter intimidade, proximidade, ter uma maturidade constitucional, para depois chegar no plano internacional. Realmente a preocupação do senhor, e o senhor eu acho que o senhor foi muito feliz quando o senhor falou do paradigma hermenêutico, pelo seguinte: se a gente não tem um paradigma, se a gente não tem uma maturidade com a Constituição, e até me perdoe o termo comum, se a gente não tem intimidade com a Constituição Federal, com o artigo 5º, com as garantias fundamentais, quiçá com os tratados internacionais. Isso coloca um pouco o meu trabalho assim no plano utópico, quase que no plano romântico. É por isso até eu sou professor na graduação, e eu conclamo meus alunos, por exemplo, de prática penal, quando eles fazem as petições, que eu digo a eles: olha, vocês já têm em tese, né, aspas, em tese, intimidade com a Constituição, com o artigo 5º, o artigo 1º ali, a dignidade da pessoa humana. Então eu peço a vocês, quando vocês vão fazer as petições, o habeas corpus, um pedido de relaxamento de prisão, uma resposta de acusação, que vocês façam uma petição citando as convenções americanas, citando um dispositivo internacional.
como uma forma de provocar aqueles alunos que eles ganhem, vamos dizer assim, intimidade com o tratado internacional. E realmente, o primeiro momento, as primeiras aulas, é um pouco estranho para eles. Porque o que eles têm proximidade, o que eles têm intimidade é com a Constituição. Daí o porquê eu acho que o senhor está correto, quando o senhor colocou aqui, eu anotei, a questão do paradigma hermenêutico. Inclusive, eu já fiz até algumas pesquisas, os sites estão muito mais modernos, do STJ e STF, com as referências que eles fazem às convenções americanas, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, são recentes e são poucas. Mesmo nos tempos atuais, são recentes e são poucas. E muito restritas a alguns ministros. Então, é bem interessante isso, a falta de maturidade internacional. Quando muito, a gente tem uma maturidade constitucional. Quando muito. Mas não me parece que a maturidade internacional a gente tenha, o conhecimento, a proximidade, a intimidade com tratados e convenções internacionais, em especial a jurisprudência. Então, é por isso que eu faço essa provocação no meu projeto. E acho, né, que o senhor foi muito feliz quando o senhor questionou essa questão do paradigma. E o paradigma não é que seja assim, algo absolutamente desconhecido, mas é algo que as pessoas não têm intimidade, na verdade. E diria até mais ao senhor, eu acho até que as pessoas não têm nem intimidade com a Constituição. Eu acho que as pessoas não têm nem intimidade com a Constituição. Eu acho que a Constituição é um discurso. Eu acho que a prática é um processo penal, é a lei ordinária pela lei ordinária. Eu certa feita, escrevi um texto, há uns 8 anos, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, e fazendo uma analogia com os direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão, eu disse que nós temos o processo penal de primeira, segunda e terceira dimensão. Rapidamente, o processo penal de primeira dimensão seria o processo penal ordinário, que era a leitura do processo penal à luz do próprio Código de Processo Penal e ponto final. E vou logo antecipar, que é o que eu acho que a maioria das pessoas fazem e ponto final. Nós temos o processo penal de segunda dimensão, que é o processo penal constitucional, tanto que nós temos um livro que é um clássico, Processo Penal Constitucional, do professor Antônio Scarance. E nós temos um processo penal da terceira dimensão, que é o processo penal convencional, que é a leitura do processo penal à luz de tratados e convenções internacionais. E é a partir desse norte hermenêutico que eu busco desenvolver o meu projeto, professor. Devolvo a palavra ao senhor e agradeço pela contribuição que o senhor deu, e se o senhor der outras, já agradeço antecipadamente, o senhor e os outros colegas. Doutor Alexandre, fique à vontade. Né? Ok. Então eu vou fazer mais um comentáriozinho antes da gente abrir a palavra, né, para quem quiser fazer uso dela. É no sentido de quando o Marcelo Urani, né, o nobre doutorando aqui, que está defendendo seu trabalho, coloca a questão da maturidade constitucional, eu me permitiria, né, e me perdoem até a ousadia, de dizer que falta também a intimidade constitucional, né? Porque muitos dos que trabalham, né, com direito nas suas mais diversas esferas, esquecem de se balizar no direito constitucional. Por falta de intimidade nesse direito, em manusear, né, esse direito constitucional. E eu sou da área de direitos humanos e direito do consumidor. Eu atuo nessas duas áreas principalmente, fora na área civil. Só que dessas 3 áreas que eu falei, nós sentimos muito, né, no cotidiano da nossa atuação como advogado, na redação de petições e até em audiências, nós sentimos uma falta do balizamento, né, tanto dos colegas advogados, dos promotores de justiça,
e dos juízes no direito constitucional brasileiro. Imagine se espelhasse nos tratados, convenções, né, e de caráter do direito internacional, não é? Então, isso que o Marcelo levanta aí é muito salutar, essa questão da utopia, né? A utopia no direito brasileiro, ela se torna uma necessidade. A provocação, né? O que você faz na sala de aula, Marcelo, é justamente provocar o espanto, o encanto, né? O fascínio dos estudantes, para que eles passem a partir, né, desse primeiro contato, talvez com você como professor, eles se encantar e buscar intimidade, né? Porque a maturidade só vem quando você tem motivação, você tem leitmotiv, né, para chegar a ela. Então, nesse caso, sabe, eu sinto muita dificuldade no cotidiano dos tribunais. Por exemplo, o exemplo principal é na questão do direito do consumidor. É um microssistema completo e raramente ele é aplicado como deveria ser no direito interno brasileiro, por falta dessa maturidade, por falta dessa intimidade no direito brasileiro. Eu estou falando de direito do consumidor, que está dentro do nosso cotidiano vivencial. Aí temos, nas nossas relações cotidianas, o direito do consumidor está sempre presente. E a gente não sente, por exemplo, nos tribunais, uma defesa veemente nos julgamentos do Código de Defesa do Consumidor e seu microssistema. Mas há uma fuga proposital do aplicador da lei, no caso dos juízes, em aplicar o Código do Consumidor. Eles partem para a aplicabilidade do Código Civil, quando existe um sistema próprio de aplicação da lei, é um microsistema completo, eles fogem desse microsistema completo e enquadra-se, geralmente, nas teses do direito civil. Então, imagina, eu estou tentando fazer aqui uma analogia para a gente entender, ver o quão é difícil trabalhar, né, com essa questão do duplo grau de jurisdição no Brasil, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, isso não é uma prática recorrente, inclusive nos microsistemas, aí eu estou citando o do consumidor, a nível de direito interno, sabe? Então, isso vem justamente ao encontro dessa minha observação de se o que está explícito é difícil aplicar, imagine-se no que está implícito. E, às vezes, o que está explícito é tangiversado para que ele não haja o seu beneficiário final, não haja o direito consolidado para o seu beneficiário final, requerente, no caso, o direito do consumidor. Então, quem se favorece é o fornecedor, que geralmente são as grandes empresas, né, onde está o capital, onde está os interesses econômicos. Então, é um assunto que, se você puxar do ponto de vista do exercício, né, da hermenêutica, você vai ver que o seu sonho não é impossível, viu, professor Marcelo Urani? Mas ele é um sonho que precisa ser colocado no terreno da intimidade, né, dos alunos, para que eles se fascinem, para que eles tenham motivação de trabalhar essa mudança, né, do futuro do direito internacional e do futuro do direito brasileiro, à luz do que há de mais avançado nesse direito internacional. Bem, feito esse longo comentário, e que me desculpe de antemão, né, eu passo a palavra para o Marcelo, e depois, de imediato, a gente já passa a abrir a palavra para os que quiserem fazer uso dela. Por favor, Marcelo. Professor, muito obrigado novamente. Quando o senhor falou da questão... Professor Fernando, quer falar alguma coisa? Não. Quando o senhor falou de direito do consumidor, eu lembrei da professora Cláudia Lima Marques, né? Que estou na Alemanha, falou do diálogo das fontes. Parece que o pessoal da área do consumidor, às vezes,
não consegue compreender o diálogo que existe no Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. E eu já fiz algumas leituras da professora Cláudia Lima, né, atual coordenadora da Federal do Rio Grande do Sul. Acho que o senhor também foi muito feliz. Professor, e falando de intimidade, hermenêutica, de maturidade, inclusive a proposta que eu faço aos alunos é o seguinte: naturalmente, e aqui essa sala virtual é um exemplo, por exemplo, eu e o Ayrton somos do processo penal, outros são do constitucional, outros já são mais especificamente ali da área de econômico, cada um pouco mais do seu segmento, claro, todos tendo como eixo principal direitos humanos, mas inclusive eu digo aos meus alunos em prática penal, do que eu sou responsável, que eu digo, olha, não se preocupem, inclusive, se vocês não gostam de processo penal, direito penal, estão aqui, porque tem que pagar matéria, é uma matéria obrigatória, mas o raciocínio da disciplina, usem para vocês. Se vocês não gostam de processo penal, não tem problema, porque a Convenção Americana serve para o processo civil, a duração razoável do processo, serve para você utilizar como direito do contraditório, a dignidade da pessoa humana numa ação indenizatória. Você, advogado trabalhista, pegue a OIT e use numa reclamação trabalhista, numa defesa trabalhista. Você, procurador do trabalho, use a OIT. Você, advogado ambiental, pegue um tratado internacional que versa sobre direito ambiental e use nisso. Não use esse raciocínio meu de pegar a Convenção Americana, que é mais o meu recorte, um processo penal. Pode ser utilizado por direito do trabalho, Estatuto da Criança e Adolescente, processo civil, direito civil, justamente, professor, provocando essa intimidade. E aí, pressupondo que a etapa da intimidade, do conhecimento, do adensamento ao direito constitucional já foi feito em etapas prévias, o que sabemos que nem sempre aconteceu e nem sempre de forma adequada. Agora, tudo isso pressupõe uma mudança de maturidade. No Chile, isso foi comentado pelo doutor Vitor e pelo doutorando Ayrton na sessão passada, eles abordaram muito bem a questão do Chile, e me parece que o Chile é o país mais avançado em termos de processo penal, tanto que grandes processualistas brasileiros começaram a ir para lá para estudar processo, um curso que tem um organismo que faz lá, eu acabei conseguindo fazer esse curso, aproveitando a virtualização do ensino. Muitos juízes, quando tiveram a reforma do Código de Processo Penal lá, não conseguiram se adequar ao novo processo. Ou seja, eles não conseguiram mudar a maturidade, a mentalidade. Isso acabou gerando uma aposentadoria de muitos magistrados. Então, as pessoas, não adianta também só a mudança legislativa, mas é necessário o quê? Uma questão de postura, de mudança de mentalidade. Era isso, professor, que eu queria colocar em razão da exposição do senhor, que, mais uma vez, eu reitero os meus agradecimentos e a contribuição valorosa. Bem, pessoal, obrigado, Marcelo, professor Alexandre. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, tanto para o Marcelo, para o próprio professor, próprio doutor Alexandre? Algum questionamento? Já que a gente podia aproveitar, né, já que essa mesa aqui, esse dia hoje, tem vários trabalhos, né, que dialogam praticamente, né, no mesmo campo. Veja só, pessoal. Então, assim, Só, Alexandre, tem mais alguma consideração? Antes a gente passa aqui para o encerramento. Eu só gostaria de agradecer, né, a honra desse convite novamente e também parabenizar, né, o professor Marcelo Urani, que na sala de aula estimula, né, os alunos, principalmente ao exercício do sonho, da utopia, porque sem utopia nós, na verdade, não conseguimos encontrar a energia necessária para ultrapassar, né, as vicissitudes, né, do cotidiano, as vicissitudes das atividades laborais, né? No meu caso, como advogado militante, né, muito no embate constante, né, com um poder judiciário conservador, né, que arredio às mudanças. Para nós que temos uma visão mais avançada do direito, sempre é muito difícil. Então, o papel fundamental
né, de um professor, e no caso aqui o professor Marcelo Urani, de fazer essa provocação para que os estudantes se sintam estimulados a partir, né, na nau dos sonhos, né, é muito salutar. Então, parabenizar o professor aí por esse exercício, né, de fugir a um pragmatismo que muitas vezes ele é impeditivo, né, de você exercer esse sonho. Então, diante disso, eu agradeço e me despeço, né, aqui os presentes, e pedindo a desculpa se fui um pouco alongado na minha fala, ou se eu falei alguma coisa que estava fora do roteiro traçado inicialmente. Muito obrigado e uma boa tarde a vocês, a todos e a todas. Obrigado, professor. Você fez do jeito que a gente estava pensando mesmo, né? Queria agradecer a disponibilidade do professor Alexandre, doutor Vitor Barreto, que continua aqui conosco, ao Anderson, ao Verton, ao Marcelo, pela contribuição e pela discussão. Rose, a net dela caiu, mas ela pediu para agradecer, ficou muito satisfeita também com as intervenções. Rose, da Associação de Mulheres e de Aprisionados, uma parceira nosso projeto, junto com a professora Alessa, professor doutor Emanuel Braga, do IFAM, o Gustavo, o Rodrigo e a Monique. E queria chamar vocês para a próxima roda, que vai ser dia 14. Né? Vamos ter o trabalho de Heloísa, que vai tratar sobre educação e direitos humanos, e de Marcelo Bedoni, sobre licenciamento ambiental. Vão ser 2 trabalhos que serão dialogados junto com a Tainá Leal Nunes, que é da Secretaria de Educação de Pernambuco, de Felipe Baunilha, que é do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco, né? E com o Jefferson, que vai dialogar com o trabalho de Bedoni. O Jefferson Silva é da SUDEMA, aqui da Paraíba. Secretaria, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Então, era isso. Né? Boa tarde a todos, certo? E dia 14 de outubro a gente volta a se encontrar.